Pastor, tem diferença? Tem. E eu quero te mostrar que quando o Satanás, ele descobre, ele percebe que alguma coisa que está começando a se desenhar na sua vida, uma inclinação que está acontecendo, ou alguma coisa que você falou, quando o diabo percebe que aquilo ali não é teu, não partiu de você, mas diga assim comigo em voz alta, veio do céu. Aí ele começa a atacar. De repente hoje você está passando uma luta muito grande na sua vida e você diz assim, não tem cabimento que eu estou vivendo, não tem cabimento, por que eu estou passando por isso? Meu Deus do céu, é muito ataque, é muita afronta, é muita dificuldade que eu estou vivendo, tal coisa. Quem sabe é a proporção de quanto Deus vai te usar. Porque para o diabo, pessoal, é muito importante te paralisar quando você está vivendo um plano celestial. Porque ele não é adversário da gente, ele tem ódio de quem? De Deus, exatamente. E quando Deus vai fazer um plano, vai realizar um objetivo dele aqui na terra através de você, o inimigo vem com tudo, porque ele tem raiva de Deus, mas ele quer te atacar, porque você vai realizar o plano de Deus na terra. E eu vou te provar isso hoje na Bíblia Sagrada. Olha só o que diz a Bíblia Sagrada em Gênesis capítulo 37, no versículo 5. Então o título da mensagem hoje é Sonhos Pessoais e Objetivos Celestiais. Gênesis 37, versículo 5, eu vou começar lendo, vai prestar atenção. A mensagem do pastor Michael Lavain, para escarrar álcool. Ela começa mas depois ela pega, vai rápido. E sonhou também José um sonho e contou aos seus irmãos. Você sabe que o diabo ele não consegue olhar o nosso coração, né? O diabo ele não consegue entrar dentro de nós para saber o que a gente está pensando, mas ele consegue escutar o que você fala. E ele consegue perceber como é que você se comporta. Então o diabo ele vai observando o que você fala, ele vai observando como você vai se inclinando para as coisas, e ele vai se percebendo se aquilo ali é uma coisa sua, ou se aquilo ali, e ele detecta se aquilo ali é uma coisa que vem de... E quando José contou os sonhos, a Bíblia diz o seguinte, ó, e por isso o aborreciam ainda mais, quando ele contou os sonhos, e diz assim, e disse, ouve péssimos esse sonho, que tem sonhado. Eis que estávamos atando os molhos no meio do campo, e eis que o meu molho se levantava e também ficava em pé, e eis que os vossos molhos o rodeavam e se inclinavam ao meu molho. Agora escuta o 8, porque aqui que o diabo pegou, que isso aqui não vinha de José, escuta só. Então disseram seus irmãos, tu pois deveras, leia agora, mais alto, ou seja, era um sonho de quê, pessoal? Reino. Era um sonho de quê? Reino. Era um sonho de governo. Tu pois deveras governarás sobre nós, se reinarás sobre nós, terás domínio sobre nós. Por isso tanto mais aborreciam por seus sonhos e por suas palavras. Então o diabo, ele percebeu que isso aqui era uma coisa que não era pessoal do José, isso aqui é uma coisa que vinha de Deus. E é por isso que o José vai passar tudo que ele vai passar sobre a face da terra. Porque o diabo percebeu que o José ele seria o pivô de um grande resultado de Deus aqui na terra. E quem sabe é o que o diabo tem pegado na sua vida e na minha vida. Você quer viver algo a mais, você quer viver um sonho, mas não o seu. Você quer viver algo diferente, você quer ser usado por Deus. Você não quer mais viver a mesmice. Aí vem as lutas, aí vem as conspirações, vem os ataques. Se você for agora para Mateus, olha isso, Mateus 26, versículo 3. Mateus 26, 3. Diz assim a Bíblia: depois os príncipes dos sacerdotes e os escribas e os anciões do povo reuniram-se na sala do sumo sacerdote, o qual se chamava Caifás. Olha o versículo 4, hein? E consultaram-se mutuamente. Para quê? Para prenderem Jesus com dolo e para matar. Por que eles começaram então, como diz na NVI o versículo 4, ó, e juntos planejavam prender Jesus à traição para matá-lo? Porque eles perceberam que isso era um plano de quem? Era de Deus. Você lembra que Jesus ele orava no Getsemane? Que não seja feita a minha, mas a tua vontade está nos céus. Então quando é um plano, quando é um objetivo celestial, é mais difícil, é mais complicado, porque o diabo se apresenta para tentar parar. Quando é um objetivo pessoal, deixa eu falar aqui um sonho pessoal, por exemplo. Eu quero muito comer naquele restaurante lá em Paris, um restaurante que tem lá bem perto da Torre Eiffel. Aí o diabo percebe, ele olha aquilo ali, uma coisa sua. Se você juntar um pouquinho de dinheiro, ver uma passagem de madrugada
você consegue ou não consegue comer lá? Agora, quando você vai impactar uma nação toda, que nem José. Quando você vai impactar, ou você vai transformar, você vai virar a história. Fala comigo, antes de Cristo e depois de Cristo. Irmão, a história era dividida em antes de Cristo e depois de Cristo. Aí que vem as nossas luzes. Aí que vem os planejamentos. Aí que vem as conspirações. Aí que vem as dificuldades. E nós temos que tomar um cuidado muito grande que eu vou te mostrar agora. Qual o cuidado, pastor? Que quando o diabo, ele percebe então que aquilo ali que está nascendo em você, que você está carregando, que está sendo gerado, fala comigo, período gestacional. Você está em gestação de um grande plano celestial, que vai impactar gerações, que vai mudar, nações, vai mudar as pessoas. Aí ele vai usar as pessoas próximas. Porque aqui você está vendo Mateus 26:4, que o pessoal está planejando. Como é que a gente vai fazer esse negócio para prender Jesus e matar ele? Agora, olha só como é que ele vai fazer. Versículo 49. Mesmo capítulo 26, 49. E aqui que você tem que tomar cuidado. Olha o que diz. E logo aproximando-se de Jesus, disse: eu te saúdo, Rabi. E o que ele fez, o Judas? O diabo, ele vai começar a usar pessoas próximas da gente. Eu não vou jogar ninguém aqui contra ninguém, mas cuidado com filho, esposa, marido. Você tem que tomar cuidado com pessoa que te chama de Rabi. Eu tenho que cuidar com as pessoas que dizem assim, e aí, pastorzão, meu pastor? Porque os teus amigos de hoje são teus inimigos de amanhã. E quando o diabo percebe que você está gestando, como eu falei, você está gerando uma coisa celestial, não. Ele vai fazer exatamente isso aqui. Diz que o Judas veio e tracou um beijo na testa de Jesus, que era o ósculo santo, né? Ele veio e deu um beijo em Jesus. E diz assim agora o próximo versículo, olha só. E Jesus, porém, lhe disse: amigo. O que Jesus disse? Amigo. Então quem que o diabo vai usar para tentar prender ou tentar parar um plano e um objetivo celestial? Um amigo. Um amigo pode ser um discípulo, alguém que chama de Rabi. E eu vou falar um negócio pesado: quem te beija? E a Bíblia Sagrada diz assim agora: aqui vieste, então aproximando-se, lançaram mão de Jesus e o prenderam. Aqui você vê isso. Lá depois que o José lhe conta os sonhos e começa toda a dificuldade do José, quem que vai lançar o José na cova? No Gênesis 37, versículo 23, vamos ver? Olha só o que diz em Gênesis 37, versículo 23. E aconteceu que chegando a José e seus irmãos, tiraram de José essa túnica, a túnica de várias coisas que trazia. E atenção, você lê comigo o versículo 24. E tomaram e lançaram ele aonde? Na cova, porém a cova estava vazia e não havia água nela. Quem que vai lançar o José na cova? Não são os inimigos. Quem que vai trair Jesus? O amigo que beija ele. Então você tem que começar a partir de hoje a analisar essas coisas. Eu estou vivendo um objetivo celestial, eu tenho que tomar cuidado, porque o diabo vai fazer de tudo, e até usar pessoas próximas para tentar te incentivar, ou tentar te prender, te incentivar a parar no caso, né? Tentar te prender, e você não pode deixar. Bem que eu vou falar um negócio agora que parece que eu estou jogando em pessoas contra pessoas, mas você lembra o Jó? A Bíblia diz que ele estava sem perder os filhos, ele perdeu tudo financeiramente, ele estava doente, né? Ele estava com uma situação difícil, e aí ficou a esposa dele viva. E lá em Jó capítulo 2, no versículo 9, quando a esposa de Jó aparece, o Jó deve ter dito: olha só, ela ficou viva, perdi tudo, mas ainda Deus deixou para mim a esposa. E no Jó capítulo 2, versículo 9 diz: então a sua mulher disse: você vai continuar mesmo? Você ainda retém a tua sinceridade? E o que ela vai dizer para ele? Amaldiçoa a Deus. E por que o diabo está usando ela? Porque ela sabe, o diabo sabe que o Jó vai impactar nações. Ainda hoje o Jó ele nos move, o Jó ainda nos inspira, o Jó continua, nos dando inspirações a permanecer em dias difíceis. Então toda pessoa que está vivendo um objetivo celestial e esses ataques das pessoas faz parte desse processo. Então se você está se envolvendo com pessoas, e quem tem se envolvido com bastante gente sobre a face da terra, então eu vou te falar o que já vem acoplado, já vem embutido. Se você está vivendo um sonho celestial e você tem se envolvido com pessoas, então se prepare. Fale comigo: conspirações,
rejeições, desânimos, fofocas, invejas, discórdias e abandono. Isso aqui é a cara do ser humano. Isso aqui é o jeitinho do ser humano. É o jeitinho. E o diabo usa isso para tentar prender. Não você, mas ele percebeu que você está carregando um plano celestial. Ele percebeu que você está carregando algo que vai mudar nações. Então, se ele observou que isso está vindo de Deus, ele percebe que você tem que perder paz. Quanto mais fraco você tiver, quanto mais perturbado, quanto menos foco você tiver, quanto mais desanimado, quanto mais triste, quanto mais para baixo você tiver, mais demora esse plano para se cumprir. E aí eu coloquei uma frase no meu estudo e coloquei assim, você nunca vai conseguir viver um objetivo celestial em paz. Você pode ter paz com Deus, mas você nunca vai ter paz. Você vê que estão toda hora, sabe, se levantando contra o José. O José foi vendido ou não foi? Depois ele foi ou não foi injustiçado? Lá na casa de Potifar. Ele foi parar na cadeia ou não foi? E lá na cadeia ele não foi esquecido pelo copeiro? Você vê, ele passou um monte de trabalho, um monte de luta. Você vê Jesus todo dia o pessoal tentando, sabe, atrapalhar os planos. Porque o diabo não quer que as coisas aconteçam. Ele não quer que você marque gerações. Ele não quer isso. Então, por que ele faz isso, o diabo? Porque quando você vive um sonho pessoal, você se beneficia a si próprio. Você se sente bem, como eu falei do restaurante lá em Paris, ou você comprou uma coisa que você queria muito, você é beneficiado. Só que quando você vê que um objetivo celestial, e esse objetivo se cumpre, nações todas são beneficiadas. Deus começa a abençoar pessoas, multidões são abençoadas. E aí o diabo, você vai observar que ele não quer que isso aconteça, porque quando o José, ele chega a concretizar, sabe, esse sonho, depois de 13 anos de muito sofrimento, abre em Gênesis 41, 55, era isso aqui que o capeta não queria. O diabo está muito preocupado com o nosso futuro, então ele vai usar pessoas próximas. 41, olha só o que diz em Gênesis 41, 55. E tendo toda a terra do Egito fome. Quanta terra? Toda. Olha isso. Clamou o povo a Faraó por pão, e Faraó disse a todos os egípcios, fala assim, toda a terra, todos os egípcios, e ele disse a todos os egípcios, vão até quem? Vão até José, e o que ele vos disser fazer. Olha o José sendo pivô de uma época, o José sendo o cara que vai salvar a nação daquela época, o povo que vivia aquela época. Porque no próximo versículo, essa palavra todos e todas, ela não para. E havendo, pois, a fome sobre toda a terra, abriu José tudo em que havia mantimento e vendeu os egípcios, porque a fome prevaleceu na terra do Egito. Mas não era só ali, escuta essa aqui agora, olha o próximo versículo. E todas as terras vinham ao Egito para comprar de quem? De José. Porquanto a fome prevaleceu em todas. Eu coloquei até escrito aqui no meu estudo, eu coloquei aqui, José salvou o mundo da época dele. O José salvou o mundo da época dele. Ai, pastor, eu gostaria de ter sabido de José. Quem não conhece a história de José, para chegar nesse momento que ele se tornou o Zafenate Paneia, o Bambambam, quem não conhece até pode dizer, eu gostaria, mas vai passar por aquilo que ele passou, vai viver o que ele viveu. Você acha que o José não pensou em desistir? Você acha que não passou um monte de pensamento negativo na cabeça de José? Você acha que o José não ficou oprimido? Porque é uma coisa que vem do céu. Deus, ele quer usar você, porque um dia todas as pessoas dependem de você. Que todos da tua casa dependam de você. Você vai ser um pivô de coisas grandes sobre a face da terra. E é por isso o tamanho da tua luta. Eu quero que você fale comigo em voz alta. A proporção da minha luta é a proporção do tamanho do objetivo de Deus. Então, se você está passando muita luta, porque o objetivo é muito grande. Ninguém joga pedra em árvore que não dá fruto. O demônio nunca vai fazer isso. Ele nunca vai investir contra você se você só tem sonho pessoal. Ele só vai se lançar quando ele percebe que você tem um potencial enorme que você está carregando dentro de você para impactar gerações. Por isso aí ele começa a usar pessoas de perto. Ele começa a tentar prender você, te amarrar, te jogar em prisão, fazer você ficar esquecido, você se sentir mal.
Agora, olha o exemplo contrário que eu vou te mostrar agora, quer ver? Olha só o sonho pessoal e o objetivo celestial. Mateus 19, versículo 21. Quem está acompanhando até aqui nesse exato momento? Olha que sério que é isso aqui, mas presta atenção, o pastor está pregando. Anota, hein? Agora, os nossos sonhos pessoais, eles são assim, eles são grandes também. A gente quer muita coisa sobre a face da terra. Olha o que diz, ó. E disse Jesus: se você quer ser perfeito, olha o que Jesus está dizendo, se você quer ser perfeito, Jesus está oferecendo a perfeição para um cara na Bíblia. Eu quero que você ache na Bíblia Sagrada Deus falando, sobre essa questão de perfeição para Abraão. Eu acho que ele fala para Abraão, na minha presença, ser perfeito, né? Eu acho que é o Abraão. E agora eu digo para você, querido, você não encontra isso na Bíblia. Se você quer ser perfeito, vai, vende tudo que tu tem, dá aos pobres, olha só, você vai ter um tesouro onde? Bom, então se o cara vai ter um tesouro no céu, é para lá que ele vai. Ele diz, mas hoje tu vem e me segue. Eu estou te oferecendo a perfeição, um tesouro no céu, e eu estou te oferecendo um apostolado. Eu estou te oferecendo um legado. Só que para isso, você vai ter que vender tudo e dar para os pobres. Você vai ter que abrir mão dos teus sonhos. Você vai ter que abrir mão daquilo que você sabe tanto quer sobre a face da terra, para viver esse plano que eu tenho para você. Então aqui Jesus está dizendo o que ele quer fazer com o cara, mas ele está vivendo o sonho dele. E agora vem a parte poderosa, versículo 22. E o jovem, ouvindo essa palavra, entre o que Jesus queria para ele e o que ele queria fazer na vida, ouvindo essa palavra, retirou-se triste. Por quê? Porque possuía muitos sonhos pessoais. Ele possuía muitos sonhos pessoais. Aquilo ali é muitos sonhos pessoais. Aquilo foi coisa que ele conquistou. Aquilo foi a propriedade, foi a casa, foi o terreno que ele conquistou, a coisa que ele recebeu. Ele possuía, era dele aquilo. E abrir mão de sonhos pessoais para os objetivos celestiais não é brincadeira. Diga assim, é mais difícil, mas é certo. O politicamente correto, biblicamente falando, racional, é você viver os sonhos de Deus, mas é muito mais difícil. Isso aqui o diabo nem vai se importar com o cara. Quanto mais ele tiver propriedade, mais ele está caminhando para longe de Deus e para o inferno. Agora, ele abrir mão daquilo ali, para ser perfeito, ter um tesouro no céu, aleluia, e depois ser apóstolo de Jesus. Sabe o que significa vem e me segue? No grego original que Jesus falou, ele falou assim, você vai andar junto comigo, você vai ser que nem Pedro, você vai ser que nem André, eu vou fazer de você um apóstolo, tu vem e me segue. Jesus não falou isso aqui para muitas pessoas. Então Jesus está oferecendo caminhar junto com ele, mas o cara não conseguiu, por causa do quê? Dos sonhos pessoais, as vontades que nós temos. Então é por isso que os objetivos celestiais nem todos estão preparados, porque vai englobar cova dos leões, fornalha de fogo ardente, apedrejamento, açoites, prisões. Então todos esses aqui que eu falei, cova dos leões, fornalha de fogo ardente, prisão, apedrejamento, açoite, todos esses aqui impactaram gerações. Mas antes de impactar gerações, eles passaram o que passaram. Então as nossas lutas, elas estão denunciando que a gente vai ser muito utilizado por Deus nessa terra. Diga aleluia. Você sabe que eu estava pensando nessa linha de raciocínio para pregar para você entender isso. E eu disse, Deus vai me dando mais outros exemplos na Bíblia. E aí eu lembro que quando Saulo de Tarso se converteu, ninguém sabia que ele tinha se convertido. Mas daí Jesus apareceu para o Ananias e disse, Jesus apareceu para Ananias, Ananias, o Saulo de Tarso se converteu, ele caiu do cavalo, está certo, eu quero que você vá lá orar para ele ficar curado, porque já faz 3 dias que ele não come nada, ele está em jejum, eu quero que você ore por ele. Aí o Ananias, ele apertou, ele gritou, não, Jesus, esse cara mata todo mundo, ele tem documento para matar as pessoas e prender, eu não vou lá. Aí sabe o que Jesus falou para ele, para Ananias? Olha o que Jesus falou para Ananias em Atos 9,15. Atos 9,15. Que Ananias não estava indo querer orar pelo Saulo de Tarso, porque ninguém sabia que ele tinha se convertido. Só que Jesus está contando agora para Ananias. E disse-lhe, porém, o Senhor Jesus, vai, eu estou te mandando, vai, porque este é para mim ou para ele? Ou seja, o apóstolo Paulo agora não vai viver mais para ele vai viver para quem? Para Jesus.
Jesus, vai lá, porque este é para mim um vaso escolhido. E olha só, para levar o meu nome diante dos gentios, dos reis e dos filhos de... Olha no pastor Mike aqui, não esquece disso que eu vou falar, pelo amor de Deus. Objetivos celestiais sempre é para levar as coisas de Deus para muita gente. É para gentios, é para os reis, é para os filhos de Israel. Diz que toda a terra do Egito estava com fome. Diz que todas as nações, todas as terras vinham falar com José. Você vê que ele está falando uma coisa aqui que eu achei tão forte para Ananias. Ele disse assim, o Paulo não sabe, mas ele vai ser uma peça, uma ferramenta minha, que vai levar o meu nome diante das pessoas que não conhecem a mim, que são gentios, diante dos reis e dos filhos de Israel. Aí alguém pode dizer assim, ai pastor, eu quero isso. Lê o próximo versículo. Devagar, para não se assustar. E eu lhe mostrarei o quanto ele vai tomar água de coco na Barra da Tijuca, morando numa cobertura e andando de Ferrari. É isso? Eu vou mostrar para ele o quanto ele vai padecer pelo meu nome. Ele vai sofrer por causa desse objetivo. Ele não vai viver mais para ele, ele vai viver para mim. E por ele viver para mim, ele vai ser atacado. Ele vai ser atacado. Vai ter luta terrível, porque ele vai viver para mim. E é isso que a gente não entende. A gente pensa que quando a gente começa a viver para Jesus, que tudo vai facilitar, que tudo vai ser tranquilo. Não vai. E Jesus está dizendo, Jesus está dizendo, eu vou mostrar o quanto ele vai padecer para fazer isso. O diabo vai vir daqui, o diabo vai vir de lá, vai vir em luta, tudo que é lado. Quando Deus deu um sonho para o José, começou as lutas dele. Quando Jesus começou a expressar, com 30 anos de idade, que ele seria o Salvador, o Messias, porque eu pergunto, acha na Bíblia antes de 30 anos Jesus sofrendo alguma coisa? Acha antes de 30 anos. Então Jesus foi perseguido e tentaram matar o menino Jesus com 12 anos. Acha? E depois com 30, que começou então a mostrar o que ele ia fazer de fato, de verdade. Começou as guerras. Posso continuar pregando? Então eu vou te contar mais ou menos o que o apóstolo Paulo passou. Mas quem quer saber por que ele passou tanta luta? Quer ver? Se Deus é por nós, quem escreveu? Deixa eu pegar outro versículo agora aqui. O meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as nossas. Quem escreveu? Mas nós somos mais que vencedores. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Então fazer isto em memória de mim. Ele está movendo a nossa vida em 2024. A gente vai recitar a Santa Ceia e usa Paulo. Eu posso todas as coisas? Paulo. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Você está entendendo, irmão? O porquê que o diabo não queria que o apóstolo Paulo vivesse sobre a face da terra? Por isso que ele foi tão preso. Eu vou te contar rapidinho o que aconteceu com ele, quer ver? Segundo aos Coríntios 11, 23. Por isso que quando você diz assim, eu quero ser pastor, eu quero ser um líder um dia, eu quero pregar o evangelho, você nem sabe o que você está falando. Você tem que pensar o que está por detrás disso. Você sabe que tem um pastor que ele veio abrir, um cara bem espiritual, não vou falar o nome dele, mas ele veio abrir o culto na reunião ministerial aqui para mim. Ele disse assim, pastor, eu nunca senti um peso tão grande na cara. Quando eu comecei a abrir o culto, e é um pastorzinho que eu considero, um pastor espiritual, ele falou assim, pastor, eu fui abrir para o senhor, um peso tremendo. O senhor está na frente de todos os pastores, porque o senhor passar para os pastores vai alastrar todo o Rio de Janeiro. O que eu prego aqui no altar, na reunião ministerial, os pastores, os líderes das igrejas, eles reproduzem para a igreja, eu não sei se é todos, né? Mas enfim, olha só, e ele disse, pastor, eu senti um peso. Eu disse, pastor, que Deus guarde o senhor. Por isso que ele falou. Eu falei, aleluia. Ainda bem que alguém está entendendo. Não é brinquedo. Quando você vai mexer com nações, gerações, não é simples. Vou te mostrar as lutinhas de Paulo. Ele diz assim agora, são ministros de Cristo, ele fala, né? Quando a gente pensa em ministro, a gente pensa num cara com uma gravata, com um terno na porta da igreja. Oi, tudo bem? Eu sou um ministro. Isso é um cara de gravata.
ministro daquele que trabalha para Jesus. Paulo está fazendo uma pergunta: são eles que trabalham para Cristo? São esses aí que vocês estão dizendo que trabalham para Jesus? Ele diz assim, falo como fora de mim. Ele vai falar agora em terceira pessoa, como se não fosse ele falando. Ele diz assim, eu ainda mais, em trabalhos muito, em quê? Em açoites mais do que eles, em prisões muito mais, em perigo de morte muitas vezes. Próximo versículo. Recebi dos judeus 5 quarentenas de açoites, menos um. Fui 3 vezes fustigado com varas, uma vez apedrejado, em naufrágio, uma noite e um dia passei na voragem do mar, em jornadas muitas vezes, em perigos de rios, em perigos dos salteadores, em perigos entre os patrícios, em perigo entre os gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, perigos entre os falsos irmãos, em trabalhos, fadigas, vigílias, muitas vezes, em fome, sede, jejuns, muitas vezes, frio, nudez, além das coisas exteriores, o que pesa sobre mim diariamente, a preocupação com todas as igrejas. Fala assim, todas as igrejas. Então ele está sendo o pivô que vai escrever aos Coríntios, Gálatas, Efésios, Colossenses, Tessalonicenses. Você está entendendo o que eu estou falando? Quem está conseguindo compreender onde eu estou querendo chegar? Isso tudo que ele está passando é que ele está passando um período gestacional. Ele está começando a gerar e dar à luz o que vai vir para mim e para você. Então, quando você está carregando o objetivo celestial, é isso aqui que acontece: luta, 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 e você diz, cara, o que está acontecendo? É porque Deus vai te usar para coisas grandes. Mas para não falar só luta, 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 daqui a pouco o filho nasce, né? Daqui a pouco o quê? Daqui a pouco você gera, daqui a pouco o negócio acontece. Mas até chegar lá, olha o que Jesus vai falar sobre isso agora, exatamente o que eu estou pregando, em João 16, 21. Agora não esquece, hein? Objetivo, sonhos pessoais, isso aqui não acontece. Você tem uma luta contigo mesmo, sabe? Você vence a você mesmo, você se dedica, aí você conquista. Ai, conquistei, glória a Deus. Mas a culpa é você. Agora, quando você decidir, eu quero ser o maior colunista dessa igreja financeiramente, eu vou sustentar as nações, eu vou sustentar missionários, eu vou fazer. O diabo disse, vai lá, você fica com os teus sonhozinhos pessoais aqui, você fica com as tuas propriedades para ti. Você não vem esse negócio de querer ser perfeito, ter tesouro no céu e seguir Jesus. Você não me vem com esse negócio. Você não me vem com isso aí. Se você vier com esse negócio, eu vou para cima de você. Eu odeio Deus e eu vou me levantar contra Deus. O objetivo dele não vai se cumprir. Agora, sonho pessoal vai embora. Aí você é aquela pessoa nem fede nem cheira no espiritual. Agora, quando você é dedicado nas coisas celestiais, olha o que diz aqui. A mulher, quando está para dar a luz, ela não deu a luz, ela sente tristeza. Deixa eu fazer uma perguntinha para todos vocês aqui. Cadê as irmãs que já tiveram filho? Fala para mim. Dá dor de cabeça ou não dá? Nas costas. A perna, incha ou não incha? E cadê as irmãs que viviam experimentando? Cadê as irmãs? Sim, vou falar mais. Cadê as irmãs que você olhar para você e você falar assim, eu estou cansado. Qualquer lugar que você se escora, você dorme. Por quê? Porque aquilo que você está comendo não é para você. Nossa, muito forte isso. Aquilo que você está comendo não é para você, é para gerar aquilo que está dentro de você. Por que você está sentindo tão sobrecarregado e cansado? É porque algo dentro de você está crescendo. Tem coisas dentro da gente que está sendo gerada. A mulher, a igreja, quando está para dar a luz, ela sente tristeza, ela sente dor, ela sente enjoo, ela sente náusea, dói a perna, ela fica cansada, ela fica privada do sono. Assim, privada do sono, ela dorme toda hora. Eu olhava para a Catiana estava assim, aquele barrigão, mas é porque uma coisa muito linda está sendo gerada. Então a mulher, quando está para dar a luz, ela sente tristeza. Quantos anos o José sentiu tristeza? 13 anos. A gestação do José demorou o quê? 13. Vendido, injustiçado, esquecido. 13 anos. Jesus passou 3 anos que foi um desastre terrível.
terrível. E para finalizar foi o Calvário, a crucificação. Paulo, nossa, apanhando e já fala aqui, pastor, né? Quer que eu fale de novo? Já cansa a gente só de ler essa passagem do Filipe. Bom, o apóstolo Paulo devia ser um perigo lá perto dele. A Bíblia diz: perigo aqui, perigo lá, perigo. Exatamente, quem lembra que eu falei que o apóstolo Paulo era um para-raio? Aonde ia o raio cair? Se você estivesse junto, você se lascava junto. Porque ele estava fazendo a vontade de quem? Então, a mulher quando está para dar a luz, ela sente tristeza, porque é chegada a sua hora. Eu profetizo que vai chegar a minha hora, a sua hora, que os planos de Deus vão se cumprir na nossa vida. Até lá é luta, mas quando chega a hora, depois de ter dado a luz a uma criança, aleluia, já não se lembra da aflição. E eu profetizo, pelo prazer de haver nascido um homem no mundo, o plano de Deus vai nascer nesse mundo através de você. E nessa hora veio um prazer. Cadê as irmãs que tiveram 2 filhos? Levanta a mão. Parabéns para as senhoras, porque a senhora teve uma dor terrível e depois viu algo e disse: mamãe. A Catiane estava toda boba ontem. Eu estava lá em Florianópolis e a Catiane mandou uma mensagem dizendo assim: ai, o Mateuzinho disse mamãe. Aí você viu falando para a Catiane: você quer ter outro? Você quer ter? Ai, não quero. Aí eu ficava, e nessa hora, você quer ter outro? Ai, não sei, não entendi. Porque se vê, depois que você recebe, vem um prazer, vem aquela alegria do dever cumprido, tipo, valeu a pena. Então eu digo para você: viver os objetivos celestiais são mais difíceis, mas depois que a bênção vem, são os mais prazerosos. Aleluia! A gente pensa que Paulo só passou luta, mas no finalzinho de Atos 28, esse aqui eu não preparei, esse aqui veio hoje na hora do culto das 7. Atos 28 diz assim agora no versículo 30: e Paulo ficou 2 anos inteiros na sua própria habitação, que alugara, e recebia todos que vinham a vê-lo. Agora, olha o 31, que lindo! E pregando o reino de Deus, e ensinando com toda liberdade. Isso aqui nem parece o apóstolo Paulo. Isso aqui parece o apóstolo Paulo? Isso aqui pregando com toda liberdade as coisas pertencentes ao Senhor Jesus, sem impedimento algum. Eu acho que o diabo ficou pensando, o apóstolo Paulo ficou pensando assim: o diabo deve estar preparando alguma coisa. Não pode, muita liberdade, sem impedimento. E sabe como é que aconteceu isso aqui? Depois do naufrágio, da serpente, e que todo mundo disse que ia morrer. Nós estamos em qual livro aí? Atos Apóstolos, capítulo? Depois eu te convido você ler do versículo 1 até o 6. Que ele escapou da tempestade, e depois veio a serpente grudou na mão dele, e depois o pessoal disse: vai morrer. E depois ele sacudiu a serpente no fogo. E agora no capítulo 28, no finalzinho, nos últimos capítulos, ele está sem impedimento nenhum, com liberdade. E agora você vai gostar mais. A gente pensa que a vida de José é só luta. Vai para Gênesis agora, pessoal, 41, versículo 40. Esse aqui você vai gostar. Dá um aleluia. Olha só o que o faraó disse para o José. Porque o José passou luta. Você sabe como é que o José estava na prisão? O José estava na prisão, o pessoal barbudo, tipo eu. Eu não estou na prisão, não. Aí chegou lá os guardas do Egito. Queremos falar com o José. Você acha que ele pensou que era coisa boa? Se você for pegar assim o histórico e a configuração da vida de José, ele pensava que era coisa boa? E ele disse assim: o faraó quer falar contigo. O que ele deve ter pensado? Só pode, né? A minha vida, né? A bênção. Aí ele chegou lá e revela os sonhos. Ele revela os sonhos do faraó. E aí o faraó falou o seguinte para ele: levanta a mão, dá uma balançada assim. Irmão, a gestação, ela traz tristeza, dor, enjoo, cansaço. Mas quando nasce, olha só: tu estarás sobre a minha casa, e por tua boca se governará todo o povo. Somente no trono serei maior que tu. Mas não para, vai, continua. Diz assim agora: e disse mais Faraó a José: vês aqui, te tenho posto sobre toda a terra. Mas tem mais, vai mais adiante. E tirou o Faraó o anel da sua mão, e pôs na mão de José, e fez vestir as vestes de linho, e pôs um colar de ouro no seu pescoço. Mas vem mais. E fez subir no segundo carro que
que tinha, e clamavam diante dele: ajoelhai, e assim pôs sobre toda a terra do Egito. Acabou? Não. E disse Faraó a José: não para. E o José está só aqui, ó, quietinho, ó. E vem um anel aqui, e mete um negócio na cabeça, põe uma roupa nele. Daqui a pouco vem uma mulher e enfia uma uva na boca dele. Eu estou brincando, você é da uva, não tem, só estou inventando isso aí. Daqui a pouco vem alguém, uma folha de bananeira, banana. E daqui a pouco ele sobe em cima do carro de Faraó, e o José quieto. De manhã ele estava na cova, e agora ele é governador. É luta, mas daqui a pouco nasce. E diz assim agora, próximo versículo, põe na tela para eles: e chamou Faraó o nome de José Zafenate Paneia. E ele tem uma mulher, além do anel de ouro. Daqui a pouco vem uma mulher e vem assim na carruagem, pá! E ele disse, eu não disse nada, eu pensou: e essa mulher? Essa é a tua esposa. Ela disse assim: estamos casados. O José com 30 anos, casado, ele casou de manhã, está na cadeia, de tarde ele está casado. Que doideira. Mas é isso que Deus quer fazer na minha vida e na sua. Não, Deus, Ele quer realizar o plano dEle, o objetivo dEle. E você vê que, quando você vive os planos de Deus, Ele vai começando a dar sonhos pessoais. Eu acho que você tinha no meio. Eu acho que o José tinha um sonho pessoal de um dia casar. Tinha ou não tinha? Tinha. De um dia tirar, sabe, a família dele da servidão, ou sei lá, enfim. Isso vai tudo se cumprir. E diz agora aqui, ó: e deu-lhe por mulher a Zenate, filha de Potifera, sacerdote de On. E saiu José por toda a terra do Egito. E o pessoal se inclinava. E alguém que não conhecia a história de José fez assim, ó: é isso que eu quero para mim. O José disse assim: irmão, ninguém vai saber o que você nós passamos. Ninguém vai saber. Só no mundo espiritual que os demônios e os anjos sabem. O que cada um de nós passamos, cada opressão, cada luta, cada crise, cada dificuldade. Quando o pessoal olhava para o apóstolo Paulo assim, sentado na casa dele, imagina ele na casa que ele alugou, sentado pregando liberdade. O cara disse assim: isso é fácil de pregar esse tal de evangelho. Porque quando vem, sabe, aquele filho bonitinho, que as pessoas olham assim, ó: olha que criança bonita. A Catiana, uns meses atrás, não, eu estou te falando, não. Os planos de Deus são difíceis de gerar, mas quando Deus passa a régua e fecha a conta, nós somos abençoados. E até lá, você vai passar sempre por 3 lutas. Quantas lutas que eu falei? 3. Você vai ter ataques de fora para dentro, de dentro para fora, e o ataque direto do diabo. Se você vencer essas 3 coisas que eu vou falar agora, e vai ser rápido, você passa. Primeiro ataque, fala comigo: de fora para dentro. Olha para minha cara, você nunca vai esquecer. Sonhos divinos, celestiais, planos celestiais, não tem aprovação terrestre. Escutou? Então as pessoas que estão ao nosso redor não vão concordar. Jesus, ele chegou ao ponto de dizer, em Mateus 10:36, ele disse assim, ó: os inimigos do homem serão seus próprios. Se prepare. Eu nunca tive muita luta com meu pai, com minha mãe, com a Catiane, com as pessoas da minha casa. Quando eu disse que ia largar tudo para pregar o evangelho, meu irmão do céu, começou a luta. Então eu coloquei aqui escrito: se prepare para ataques de dentro para fora. Davi, o Absalão tentou tirar o trono. José foi atacado pelos irmãos. Jó pela esposa. Jesus pelo amigo dele. Você vai notar, sempre vai acontecer isso. Eu coloquei, não vai ter aprovação da terra. Pastor, e o que eu faço para vencer quando eu for atacado? Sabe, pelas pessoas que estão ao meu redor? Não faz esse voto, não dizima, não vai para essa igreja. Ai, botar um grupo de multiplicação aqui em casa. De novo nessa igreja. O que eu tenho que fazer para vencer? Quem quer saber o que faz para vencer? Você não pode parar, tem que continuar. E tem uma coisa que você vai aprender comigo agora, que eu sempre fiz, sempre deu certo. Trabalhe em silêncio, quietinho, e daqui a pouco mostra o resultado. Eu convenci meu pai e minha mãe. Eu já passei processos assim que eu preciso demorar um pouco para mostrar para as pessoas que eu estou vivendo no centro da vontade de Deus. Demora. Você vai ter que vencer. Você vai ter que virar. Porque se tem uma coisa que cala a boca das pessoas, é resultado. Quem concorda?
Quer ver? Reclamam com você, porque você não está dando certo hoje, porque ainda o negócio está dentro de você, mas quando sair para fora e dar certo, sabe o que a pessoa vai dizer para você? A mesma que te atacou. Ai, eu sempre soube. Você sabe quanto eu orei por você? Me conta a outra, vai. Me conta. Quando começar a dar certo, as pessoas se rendem. Eu vou te falar um negócio, de vez em quando as lutas que eu passo, que você passa, a gente pensa assim, ó, eu acho que eu estou errado nisso. Não, eu acho que eu estou na igreja errada, não pode. Não, eu só posso estar fazendo uma coisa errada. A gente cavoca pecado para ver se tem alguma coisa errada. A gente diz assim, não, acho que... E não é, é luta mesmo, porque o diabo sabe que quando você virar e esse negócio funcionar, todo mundo vai calar a boca. Eu passei bons anos até o meu pai ligar a televisão e ver, olha, esse aqui não é o Michael? E teve um dia que eu cheguei em Caxias do Sul, em vez de meu pai dizer assim, ó, essa é a igreja! Meu pai disse, como é que tem culto? Fica quieto, trabalha que vai virar um negócio. Ataque de fora para dentro. Você vence com resultado. Fica quieto, vai passar um tempo, até você vai pensar que está errado. Mas daqui a pouco vira tudo. Eu sempre digo isso, calma, vai devagarinho, porque Deus vai honrar você. E agora olha que forte que diz o segundo ataque. O ataque, o segundo, fala comigo assim, ó, é de dentro para fora. Aí começa a vir uma autossabotagem, vem os sentimentos ruins em você. Tipo, eu sou burro, eu não tenho capacidade. E não é as pessoas de fora falando, é você mesmo. Eu não tenho capacidade. Aí vem aquela coisa assim, eu sou gordo. Aí começa a vir aquela coisa assim, é difícil. Você sabe que eu não tenho alguns personagens que fizeram isso. Olha os personagens que o pastor Michael notou. O Moisés disse, que eu não sei falar. Moisés que ele disse que ele era o quê? Pesado de língua. O Jeremias, eu sou uma criança. O Isaías, eu não tenho lábio impuro. O Gideão, eu sou o caçula da minha casa. A gente tem que parar com esse negócio. A gente tem que parar com esse negócio de autossabotagem. Você tem que parar de ficar se autossabotando. Já chega o ataque das pessoas que não vão acreditar em você. E você ficar sem acreditar em você, eu vou te mostrar uma imagem para você acreditar em você agora. Uma imagem, pastor, uma imagem. Joga para eles aí na tela. O pessoal já deixou preparado. Pronto. Já viu ele não? Quem conhece esse cara aí? Nick Fujisiki. Já ouviu falar dele ou não? Olha ele de terno com o casaco aqui sem os braços para dentro. Põe a próxima. Irmão, o cara tem 4 filhos lindos casados com uma modelo, sem braço e sem perna. E você tem os 2 braços, as 2 pernas. Eu sou burro, bem burro mesmo. Para com isso! Olha esse cara aqui, irmão. O cara é pregador do evangelho. Ele passa, irmão, pregando a vida toda dele. Se ele chegasse para pregar aqui, alguém carregaria ele e colocaria aqui em cima desse púlpito. Ele ficaria para aqui, parado. Ele nada. Ele nada. Ele dirige. Não dirige. Ele nada. E ele fez 4 filhos. E não tem braço para carregar. 4 filhos. E você dizendo, eu sou uma criança, eu não sei falar, eu sou um caçula, eu sou assim, para, deu. Quem lembra do personagem que eu preguei esses tempos atrás, o tal de Barzilai? Lembra? Quem estava lá o Barzilai é o Homem de Ferro. Quem lembra que eu preguei sobre o Homem de Ferro? Então o Barzilai foi um cara que começou com essa palhaçada. Não, porque eu já sou velho, eu já estou meio surdo, perdi o paladar, os meus olhos não conseguem enxergar direito. E aí o que aconteceu? A Bíblia diz que ele pegou e ofereceu um tal de Quimã. E o tal de Quimã, ele foi lá e tomou o lugar dele. Só que entenda bem, olha ele pregando, o Nick Vujicic, ele prega para estados lotados. Ele fica lá um negocinho um pouquinho desse tamanho. E ele fala que ele pensou até mesmo em morrer várias vezes quando ele era criança. Por que ele tinha nascido daquele jeito? Mas ele acabou de se entendendo que ele tinha um objetivo celestial para viver na terra. Olha isso. Mas daí estava te falando, esse Barzilai tinha 80 anos. No mesmo tempo que o Barzilai está dizendo que é velho, que não pode seguir com o Davi, no mesmo tempo, mesma idade,
O Moisés está começando a pensar em tirar o povo de Israel da terra do Egito. Um com 80 anos está pensando que já não tem mais o que viver, quer ser sepultado na terra dos pais. E o Moisés está pensando, aleluia, em escrever Gênesis. Olha isso, para com esse negócio, chega, irmão. Chega de dizer que você é velho. Velho é o capeta. Você ainda tem a melhor parte da sua vida para viver aqui para frente. Tem muita coisa boa, tem muitos sonhos de Deus que vão se realizar através de mim e de você. Põe o Fujisic de novo aí, põe o Nick. Caramba, põe mais foto dele, põe outras fotos aí. Vai, caramba, olha isso aqui. O cara escreveu livros. Quer dizer, escreveu, não sei se escreveu. Pode ser com a boca. Irmão, você tem braço, mão, perna. Diga obrigado, Jesus. Faz assim, ó. Tá mexendo aí. Aleluia, aleluia, irmão. Tem muita coisa boa para acontecer na minha vida e na sua. Glória a Deus. Pastor, como é que eu venço esse ataque? O senhor falou que o ataque de fora para dentro eu venço com o resultado em silêncio, ficando quieto e mostrando o resultado. E esse está em Gálatas 5,17. Gálatas 5,17 vai colocar para você no televisor. Diz assim a Bíblia Sagrada: porque a carne cobiça contra o Espírito, e o Espírito contra a carne, e estes opõem-se um ao outro para que não façais o que quereis. Esse é só você dominando a tua carne. Vou explicar um negócio muito sério para você agora, muito forte. Agora em setembro eu vou fazer 30 horas de oração. E Deus colocou no meu coração que é para mim pedir domínio próprio. Domínio próprio, pedir domínio próprio, temperança. Porque a maioria das pessoas se perde porque não tem. Não tem. Aí começa a luta, começa a dificuldade, começa uma turbulência, uma situação, e a pessoa perde o domínio, ela perde o controle, e ela acaba fazendo outras coisas que não é para fazer. Então assim, nós vamos orar. Porque se eu e você, se nós não dominarmos a nossa carne, a gente não vai vencer essas lutas internas. Então de fora para dentro é só ficar quietinho e trabalhar sem resultado. De dentro para fora você vai ter que dominar a tua carne. Pastor, e qual é o último ataque? O último ataque é o pior de todos, que é do diabo. Está lá em 1 de Pedro 5,8. Esse aqui diz assim, 1 de Pedro 5,8, diz assim a Bíblia Sagrada: sede sóbrios e vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão. E o que diz agora? Buscando quem possa. Então qual que é o papel do diabo? É buscar quem ele possa. Você lembra quando teve a reunião dos filhos de Deus? Deus fez uma reunião com os filhos dele e apareceu o diabo. E aí ele perguntou: diabo, de onde você vem? Ele disse: calma, vai devagar. De rodear a terra e o que mais? Passear por ela. Então o que significa rodear? Rodear é ficar no mesmo lugar. E o que é passear? É ir de. Então o diabo está dizendo: eu estou sempre no mesmo lugar e devagar. O diabo, nosso adversário, ele está sempre no mesmo lugar e devagar. Ele não tem pressa para ficar te observando. Ele não tem pressa para ficar até de noite, até o final do dia, para observar o que você está falando, como você está se comportando, o que você está fazendo. Ele fica ali. Porque a gente pensa que os ataques do diabo, os piores, é um câncer, é uma depressão, é uma ebola. Não é isso o pior ataque do diabo. O pior ataque do diabo é Apocalipse 12:10. Esse aqui é o pior ataque que Satanás pode fazer na vida de qualquer pessoa. É esse aqui, ó. Põe na tela para eles. Ouvi uma grande voz do céu que dizia: agora é chegada está a salvação, a força e o reino do nosso Deus e o poder do seu Cristo. Agora você vai ler em amarelo. Todo mundo foi? Porque já o acusador de nossos irmãos é derribado. Vírgula, vai. O qual diante do nosso Deus nos acusava de dia e de noite. Então qual que é o ataque do diabo? Ele fica ali rodeando, sempre no mesmo lugar e passeando, devagar. Então ele fica no mesmo lugar e devagar, passeando, observando você para ver qual é a tua falha. E ele faz o seguinte: vem cá, Yuri, vem cá o Faraó, vem cá. Isso. O Faraó, ele vai vir falar comigo que eu estou fazendo papel como se fosse Deus, eu não sou Deus, né? Bem longe. Então assim, e vem cá, Yuri, você vai fazer o que aí, irmão? Vem cá. O Yuri vai fazer, ele não é o diabo, ele vai fazer o papel do diabo. E o Faraó, ele vai fazer o papel do rapaz que está fazendo coisa errada, contra a palavra, tá? Mas agora surgiu uma situação, vem falar comigo. Não, peraí, não, vai lá e fica observando ele, fica rodando ao redor dele. Ao redor. Bem devagar, vai, passa na frente dele, vai, ele fica rodeando, fica olhando, tá? E ele está fazendo coisa errada.
Só daí surgiu uma situação, o Faraó vai vir falar comigo. Vem pedir aqui, eu sou Deus. Isso. Ô Deus, estou passando por essa situação. Vem cá, isso. Diz assim, ó, eu estou passando essa situação, me ajuda. Estou passando por essa. Aí me cutuca aqui e diz assim, ó, o senhor vai ajudar ele? O senhor vai ajudar. Ele fez tal coisa? Ele fez isso? Ele fez isso. Ele fez mesmo? Aí mostra assim, ó. Aqui, ó, ele fez ontem, ó. Ontem mesmo. É assim, ó, pelo amor de Deus. O pior ataque do diabo, ele está sempre procurando uma parte do teu telhado que é de vidro. E quando você for falar com Deus, você está em pecado, Deus não te atende. E é o que pode estar acontecendo. Pastor, e se o ataque então de fora para dentro eu venço com resultado? O de dentro para fora eu domino a minha carne, como o senhor falou. Eu tenho que me consagrar e tal. E esse como é que eu venço? Próximo versículo. Olha o que diz o versículo 12 agora. Olha só. E eles o venceram pelo sangue do Cordeiro, pela palavra do seu testemunho. Quem não amar a sua vida até a morte. Então como é que eu venço? Com santidade. Então o ataque de fora para dentro eu vou vencer com resultado. Vai calar a boca todo mundo que falou que não acreditava em você. O ataque de dentro para fora, você vai ter que dominar a sua carne, vai ter que fazer um jejum, se consagrar, orar. E o ataque do diabo, vai ter que viver em santidade. Você tem que falar com Jesus, eu peço perdão dos meus pecados. Agora volta de novo para cá. Vai, Yuri, corre, fica ao redor dele fazendo assim. Vai, fica lá, vai, urubuzando ele, vai. O Satanás faz isso. Vai, fica ao redor, vai, fica aí. Aí vem agora aqui, vem falar comigo, vem junto, desse lado aqui, ó. Não, ele sempre fica desse lado que o diabo fica sempre do lado da direita. Isso, ele vem se opor sempre do lado que é o lado da bênção. Ele diz assim, Senhor me ajuda, aí vai para o grupo. Diz assim, ele fez isso e aquilo. Não dá para ajudar ele. Não dá para ajudar. Aí diz assim, fala assim, Senhor me ajuda, mas eu sei que eu peço perdão. E que o sangue de Jesus me lava. Diga assim, vencer pelo sangue do Cordeiro. Nós vamos vencer pelo sangue do Cordeiro. E agora, para matar a charada aqui, o diabo vai conspirar contra a gente ou não vai? Vai tentar prender o plano de Deus na nossa vida? Ele vai tentar estragar com a nossa gestação? Vai. Mas eu digo uma coisa a você, antes de você e eu nós nascermos, Deus já tinha tramado a conspiração em plano dele. Então o diabo pode conspirar aqui na terra depois que você nascer, mas Deus já tinha planejado antes de você nascer. Salmo 139, versículo 16, eu acabo. Salmo 139, 16, me veio agora no coração falar, eu vou falar. Teus olhos, os olhos de Deus, viram o meu corpo ainda informe, eu não tinha forma, e no teu livro todas essas coisas foram escritas, as quais iam sendo dia a dia formadas, quando ainda nem uma delas havia. Ou seja, eu acredito em predestinação. Você foi predestinado a viver coisas boas, agradáveis e perfeitas da vontade de Deus. Você foi predestinado a viver um plano celestial. O diabo vai conspirar, mas Deus já planejou. Nossa, isso é forte demais. Digo, o diabo vai conspirar, mas Deus já planejou. E a Bíblia diz lá em Jó 42, versículo 2: eu pensei que tudo podes e que nenhum dos teus planos podem ser frustrados. Nenhum dos pensamentos de Deus pode ser frustrados. E os pensamentos de Deus são de paz e não de mal. Jeremias 29, versículo 11. E a Bíblia diz que o conselho de Deus vai permanecer. Isaías 46, versículo 10. Diz que Deus criou todas as coisas. E antes de ele ter criado todas as coisas, ele já criou com princípio. Ele já criou finalizado. Então se o diabo hoje está planejando qualquer coisa contra mim, diga bem para o diabo assim: diabo, você está planejando hoje, mas Deus já planejou antes. Existe um plano maravilhoso, bom, agradável e perfeito. Não se conforme com essa situação, você vai vencer. Toma posse da tua bênção. Aplauda bem forte ao Senhor. Deus vai mudar a nossa história.